Bem-vindos! Nesse vídeo vamos ver algumas vinganças mesquinhas do Reddit. Se inscreva no canal e deixe suas opiniões nos comentários. Quando eu tinha 17 anos descobri que meu namorado me traiu com minha melhor amiga e meu irmão ao mesmo tempo. Agora eu tenho 29 anos e penso nas coisas que fiz e sinto vergonha, mas também me divirto pensando como eu era maluca naquela época. Quando eu tinha 17 anos, descobri que meu namorado naquela época estava em um triângulo amoroso com minha melhor amiga e meu irmão. Meu irmão e meu namorado eram amigos e ambos eram ciclistas profissionais de BMX. Eu estava cheia de raiva, então comecei a fazer as coisas mais pequenas e malignas que me dariam satisfação naquele momento. Exemplos das coisas que eu fiz. Eu mijei em uma xícara e despejei sobre os guidões das bicicletas e os maços de cigarro e deixei os cigarros ao sol para secar. E depois observei eles fumando. Apertei e removi as manivelas e os parafusos das bicicletas BMX caras e cortei os pneus. Quando eles achavam que eu não estava em casa. Então eles não tinham ideia de quem fez isso. Coloquei ovos embaixo do colchão do meu irmão. Contei a todas as garotas que ele namorou e comprei todas as coisas embaraçosas sobre ele e as virei contra ele. Eu invadi a casa do meu, agora ex-namorado quando ele não estava lá porque eu sabia que ele mantinha sua porta da lavanderia aberta durante o dia. Ele morava com seu pai e trabalhava por longas horas. Eu despejei todos os condimentos que encontrei na geladeira sobre o chão e a cama dele. Molho de tomate, maionese, mel, ovos rachados. E uma lata de comida de cachorro. E depois, comecei a telefonar para os três. Deixando-os assustados. Brincando com suas cabeças. Fingindo que era algum estranho atrás deles. Você vê, eu conhecia cada detalhe de suas vidas porque eram as pessoas mais próximas de mim naquele momento. Minha melhor amiga morava 2 ruas de distância. Eu ia para a casa dela à noite, seu cachorro nunca latia porque ele me conhecia e me amava. Eu batia nas janelas dela, jogava pedras no telhado, peguei um pedaço de pau e o risquei à parede no exterior de sua casa. Cortei suas roupas que estavam penduradas no varal. Ela muitas vezes ficava sozinha em casa, pois seu pai era alcoólatra e ficava no pub local até pelo menos 10 da noite, e ela perdeu sua mãe ainda jovem. Eu sabia o quanto isso a assustaria. Essa lista poderia seguir e seguir. Eu sei que o que eu fiz foi cruel, mas foi satisfatório e, depois de cerca de 1 ano, me mudei para fora da cidade. E quase nunca pensei nisso de novo. Eu não ia ficar em casa e me sentir mal por mim mesma, então decidi me divertir. E me vingar dos 3 que me traíram. No final, nenhum deles esperava que fosse eu. Porque, enquanto eu fazia essas coisas malucas com eles, na escola e em casa, eu me comportava como se eles não existissem para mim. Se está gostando do vídeo, se inscreva no canal. Não roube minha vaga de estacionamento. Depois de um longo dia de trabalho, eu estava dirigindo para casa, ansioso para finalmente conseguir descansar. Quando me aproximei do prédio do meu apartamento, notei que alguém havia estacionado na minha vaga de estacionamento designada. Isso foi especialmente frustrante porque nosso prédio tinha regras estritas de estacionamento, e minha vaga estava claramente marcada com o número do meu apartamento. Decidi estacionar em uma vaga para visitantes naquela noite e lidar com o problema de manhã. No entanto, quando acordei, o carro ainda estava estacionado na minha vaga, e eu havia recebido um aviso da administração do prédio por estacionar na vaga para visitantes. Irritado, deixei um bilhete educado no para-brisa do carro, pedindo para que evitassem estacionar na minha vaga. 1 semana se passou, e o dono do carro continuou a estacionar na minha vaga apesar dos meus bilhetes. Eu estava ficando cansado dessa desconsideração flagrante pela minha vaga de estacionamento designada e decidi que era hora de uma pequena vingança. Todos os dias depois do trabalho, eu estacionava na vaga para visitantes e esperava pelo ladrão de vagas de estacionamento chegar. Eu o observava estacionar o carro e caminhar até o seu apartamento. Eu fiz isso por 1 semana inteira, anotando a hora em que ele estacionava a cada dia. Depois de coletar dados suficientes, eu criei um plano. Comecei a chegar em casa alguns minutos antes do momento em que o ladrão de vagas de estacionamento normalmente estacionava o carro. Eu estacionava na minha vaga e,
Assim que ele estava prestes a estacionar, eu rapidamente reivindicava o meu espaço de estacionamento legítimo. Era uma obra de arte, ele tentava roubar minha vaga, mas eu sempre estava um passo à frente. No começo, o ladrão de vagas de estacionamento parecia confuso. Ele circulava o estacionamento, tentando entender o que estava acontecendo. Com o passar dos dias, ele ficava cada vez mais frustrado. Eu podia ver a irritação em seu rosto toda vez que ele era obrigado a estacionar em outro lugar. Depois de 2 semanas dessa dança, o ladrão finalmente desistiu. Ele parou de tentar roubar minha vaga de estacionamento, e eu pude estacionar em paz novamente. Mas eu ainda não tinha acabado. Eu sabia que o ladrão de vagas de estacionamento havia se acostumado a estacionar em uma vaga para visitantes específica depois de ser derrotado todos os dias. Então, em uma noite, estacionei meu carro na vaga para visitantes preferida dele, obrigando-o a procurar outro espaço. A expressão em seu rosto quando ele percebeu que havia sido derrotado foi impagável. A partir desse dia, o ladrão de vagas de estacionamento nunca mais estacionou na minha vaga novamente, e eu pude desfrutar da minha vaga de estacionamento designada sem preocupações. E essa, meus amigos, é a história de como eu triunfei sobre o ladrão de vagas de estacionamento com um pouco de vingança mesquinha. Eu plantei um pouco de hortelã. No ano passado, um parente do meu parceiro, homem de 47 anos, ficou muito doente e acabou falecendo. Durante os meses em que ele ficou hospitalizado, nós cuidamos da casa dele, arrumamos o jardim e nos certificamos de que nada estava fora do lugar. Agora, um dos vizinhos é um verdadeiro prêmio de consolação. Como ela não gosta de jardinagem, encheu o jardim da propriedade que alugou com cascalho. Eu acho isso estúpido e feio, mas contanto que ela esteja feliz, tudo bem, no seu jardim. Essa vizinha começou a nos importunar, pedindo para que cortássemos arbustos e retirássemos plantas do jardim do parente. Ela também afirmou que a maneira como estávamos cuidando do jardim atraía insetos prejudiciais, que, quando mostrei para um biólogo amigo, foram confirmados como sementes de trevo azedo. Enfim, eu conversei com ela para confirmar o que precisava ser feito e removi quaisquer plantas que ameaçavam invadir o jardim dela, amor, etc. A única coisa que não cortei foi um galho de avelã, pois estávamos em um período de seca. Cortar nessa época é ruim para a planta, e planejávamos relocar o arbusto de qualquer forma. Expliquei isso para ela e pedi para que esperasse até a primavera. Ela disse que estava tudo bem e me deixou cuidar do jardim. Na próxima vez em que passei lá, alguém havia cortado o galho em questão, na área mais larga perto da base, espatifando-o em um ângulo estranho. Para deixar claro, legalmente ela podia cortar qualquer coisa que crescesse sobre sua propriedade, e o galho estava a aproximadamente 10 centímetros da divisa. Eu só estou realmente irritada porque ela disse que estava tudo bem esperar e depois cortou a planta assim que não estávamos olhando. Mas como a família do meu parceiro estava preocupada com o parente, decidi deixar para lá e continuei cuidando do jardim. Agora, já cortamos e relocamos a avelã, como prometido. Havia um espaço vazio no meio do quintal do parente, talvez 1,8 x 1,2 metros, e decidi plantar um pouco de hortelã nativa da região lá. Caso você não saiba, a hortelã é uma planta muito útil, os insetos gostam, você pode fazer chá, ela cheira delicioso e afasta mosquitos, e é praticamente impossível de parar. Eu sei que ela vai se espalhar pelo quintal da vizinha e bagunçar o paraíso de cascalho dela, e é quase impossível se livrar dela, ela se espalha por meio de raízes subterrâneas. Meu pai acha isso hilário, obviamente eu herdei minha natureza mesquinha dele. Meu parceiro, por outro lado, acha que eu posso ter sido desnecessariamente malvada. A família planeja vender a propriedade, então quando esse problema ficar evidente, já estaremos longe. Também encomendei uma mistura amiga das abelhas para refrescar a grama do quintal, já que ela reclamou que a grama estava muito alta e nós tivemos que remover a maior parte dela. Não dá para vender uma casa com um quintal cheio de terra, não é mesmo? Deixe suas opiniões nos comentários, curta o vídeo e se inscreva.